Vamos fazer a nossa prece? Então vamos nesses instantes, fechando os nossos olhos, procurando sentar confortavelmente em nossos lugares. Vamos respirando profundamente, tranquilizando o nosso coração, a nossa mente, agradecendo por esta oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em nome e em busca dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Que possamos nesses instantes sentir a presença carinhosa e amiga do nosso mentor individual, que este querido companheiro continue a nos auxiliar, a guiar os nossos passos, a nos intuir em todos os momentos de nossa caminhada. E que possamos estar cada vez mais atentos e mais perceptivos à sua presença. Nós vamos indo de encontro à nossa mãe querida, Maria de Nazaré. Ela nos envolve no seu abraço materno, no seu amor de mãe, acalenta os nossos corações, nos acalma e nos conduz até a presença do seu Filho amado, o nosso Mestre Jesus. E diante do Mestre, nós vamos agradecendo pelo Evangelho bendito que coloca em nossas mãos. Nós vamos agradecendo, Mestre, pelos teus exemplos e ensinamentos de amor. E te pedimos humildemente que nos conduza até Deus, o nosso Pai, Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos através da prece que nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal. Graças a Deus, que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje é sobre a caridade e como ela se faz presente em nossas vidas. Para a gente iniciar, o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, na carta escrita aos Coríntios, ele fala sobre a caridade de uma forma muito bonita e eu gostaria de ler aqui para vocês. A caridade, ela é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses. Não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal. Não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E ele ainda complementa: entre a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Caridade é uma palavra tão sublime. Ela reúne todas as virtudes que vai nos conduzir então à nossa verdadeira felicidade. Porque quando a gente pratica a caridade, a gente vai adquirindo alegrias tanto para o nosso presente, mas principalmente para o nosso futuro. Quem nunca ouviu falar que a caridade ela faz mais bem a quem a pratica do que a quem a recebe? Então, portanto, a caridade ela é uma virtude fundamental, porque ela é que sustenta todas as demais virtudes. Sem a caridade, a gente não tem esperança
de um futuro melhor, de dias melhores. Sem a caridade, não existe também a fé. Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Allan Kardec, ele questiona ao Espírito da Verdade qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade que era entendido por Jesus. Como Jesus entendia a caridade? E o Espírito da Verdade responde: a caridade, ela é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Quando a gente fala em indulgência, a gente está falando daquele sentimento fraterno de não julgar, de não criticar, de não apontar as imperfeições dos outros. Quando se fala em benevolência, nós estamos falando da boa vontade, a bondade, a tolerância. E quando se fala de benevolência para com todos, isso inclui a gente também. Quantas vezes deixamos de ser caridosos conosco? Quantas vezes não perdoamos a nós mesmos? Quantas vezes não somos bons e tolerantes diante das nossas próprias imperfeições? Então, se a gente não pratica a caridade com a gente também, como a gente vai conseguir estender essa caridade ao outro, ao próximo? Dentro do Espiritismo, existe uma frase muito conhecida, muito falada, pois é a máxima do Espiritismo, em que fora da caridade não há salvação. Então, sem a prática da caridade, não alcançaremos a salvação. E o que seria essa salvação? A salvação aqui nos diz de atingir aquele estado de espírito puro, de evoluir espiritualmente, sermos pessoas melhores. Acredito que é isso que todos nós estamos buscando: evoluir, sermos melhores a cada dia. Essa é a salvação. E sem a prática da caridade, a gente não consegue alcançar esse estado de evolução que a gente tanto almeja. Jesus, que é o nosso maior exemplo de caridade, através do seu exemplo de amor a Deus, ao próximo, até aos inimigos, ele nos deixa esse grande ensinamento. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a caridade é o amor em ação. Quando nós temos aquele ensinamento de Jesus de amar ao próximo como a nós mesmos, de fazer para o outro o que nós gostaríamos que fosse feito para nós, Jesus está nos dando a expressão mais completa da caridade. Esse é o nosso dever para com o nosso próximo. Colocar o nosso amor em ação. Essa é a verdadeira prática da caridade. Mas por vezes, nós nos achamos incapazes de praticar essa tal caridade. Seja pela falta de recursos materiais, às vezes nós mesmos nos achamos em falta de algo, em busca de algo material. Se eu não tenho tudo aquilo que eu preciso, como auxiliar o meu próximo? Em outras vezes, é pela falta de tempo. Nos dias tão corridos, em que vivemos, a gente às vezes não dá conta daquilo que a gente já tem mesmo de atividade para fazer. Quando a gente assusta, já está de noite, já está na hora de dormir. Como encontrar um tempo para praticar a caridade? Em outros casos, a gente se acha mesmo incapaz de contribuir em algo. Em que eu posso ser útil?
Mas a caridade, ela se faz presente de muitas formas. Ela pode se fazer presente de muitas maneiras. Pode ser através de um pensamento positivo, um pensamento de bom ânimo. Podemos praticar a caridade através de uma prece, de uma oração para o outro. Nós já sabemos o quanto a prece, o quanto a oração, ela acalma os nossos corações, ela nos tranquiliza, o quanto ela nos faz bem. Então também podemos praticar a caridade fazendo uma prece para o outro. Podemos fazer a caridade, praticar a caridade através de palavras, através de pequenas ações, como um sorriso, um abraço acolhedor, um simples bom dia, muitas vezes, e em outros casos requer apenas uma escuta. Por vezes a pessoa ela não quer que a gente fale nada, que a gente faça nada. Ela quer apenas desabafar, abrir o seu coração, sem que haja aquele julgamento, sem que haja um apontamento das suas falhas. O que ela espera é apenas uma escuta sincera, de coração aberto. Então, existem muitas formas de colocar a caridade em nossas vidas, de praticar a caridade em nossas vidas. Porém, muitas vezes, a gente confunde a caridade com a esmola material. E a esmola material, ela é útil, sim. Ela vai auxiliar a sanar aquelas necessidades mais instantâneas, mas quase sempre ela se torna humilhante, principalmente para aquele que recebe. A caridade, por sua vez, ela é um elo de ligação entre aquele benfeitor e aquele que está sendo beneficiado. Ela não se exibe, ela não se humilha e ela nem mesmo é condicionada. Porque muitas vezes, ao praticar a caridade, a gente coloca algumas condições. Olha, eu faço isso, mas eu quero algo em troca. Ou eu te dou o que você está me pedindo, mas é simplesmente para você comprar um alimento. Não vai gastar com outra coisa. Ou ainda, eu vou te dar certo recurso material, mas é para você, não é para você passar para frente, não é para você vender. A gente condiciona a prática da caridade, tornando ela muitas vezes humilhante. Ou deixando de praticar a verdadeira caridade. Outro detalhe tão importante nos dias atuais é da caridade ser de forma anônima. Ela não acontecer de forma em que se expõe aquele que é o beneficiado. Porque podemos refletir qual a necessidade, qual o objetivo de expor aquele que está sendo beneficiado. Se o objetivo é para se autopromover, para mostrar que que nós somos superiores aos outros, ou ainda para humilhar de certa forma aquele que está recebendo, será que existe uma verdadeira caridade nesta ação? Será que existe um amor nesta ação? Então nós podemos ser caridosos com os nossos parentes, com os nossos familiares, com os nossos amigos, sendo indulgente, perdoando as suas fraquezas, os seus erros, não apontando as suas falhas, destacando os seus defeitos. Não significa que a gente vai fechar os olhos para o que está acontecendo. Mas existe a forma de falar, o jeito de falar, o momento certo para que a gente possa falar, ao invés de apontar ali aquela falha naquele instante. Então, que a gente possa sempre lembrar
que a todos os instantes nós estamos tendo oportunidades de colocar o nosso amor em ação, de praticar a caridade ao próximo, auxiliando ali naqueles momentos em que há maior necessidade e que com certeza a gente vai estar também praticando essa caridade para nós mesmos. Que a gente possa lembrar sempre dos ensinamentos de Jesus e das suas orientações de amarmos o próximo como a nós mesmos e de fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós vamos nesses instantes, fechando os nossos olhos mais uma vez, procurando buscar em nosso íntimo os nossos melhores sentimentos. Sentimentos de paz, de amor, de gratidão, que nós possamos reunir esses sentimentos em formas de vibrações. Vibrações de amor e de luz que possam ser direcionadas para todo o nosso planeta Terra. Que possamos vibrar muito amor e muita luz por todos os locais onde há maior necessidade nesses instantes. Vibrando intensa paz, intenso amor pelos hospitais, por cada enfermo em seu leito de dor, vibrando intensa paz, intenso amor por todas aquelas pessoas que se encontram nas ruas, que não têm um lar para se abrigar, que muitas vezes lhe falta o material, o alimento, tanto do corpo quanto do espírito. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos aqueles que nos pedem prece. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor por todos os nossos familiares, os nossos parentes, os nossos amigos, colegas de trabalho, pessoas com as quais nós convivemos. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, em especial aquelas pessoas com quem temos maiores dificuldades de convivência. Que possamos vibrar intensa paz, intenso amor, por nós mesmos, se for de nosso merecimento, e que possamos vibrar intensa paz por toda a nossa semana que se inicia. Que possa ser uma semana de muita luz, tranquilidade e harmonia. Que possamos nos sentir envolvidos nessa sintonia até a próxima semana, até a próxima realização do trabalho. E vamos dando graças a Deus e que assim seja.